Olá! O episódio de hoje será sobre um experimento super interessante para você visualizar e melhor compreender alguns conceitos relacionados à corrosão. Muito do que será abordado neste vídeo foi explicado com maiores detalhes nos episódios dessa temporada sobre corrosão, então não deixe de conferir. Vamos lá? Este experimento é bastante simples de fazer e você precisará apenas de itens que provavelmente já tem em casa e um pouco de paciência, porque levará alguns dias para ver o resultado final. Você precisará de 4 latas usadas como embalagem para alimento, como lata de leite condensado, creme de leite, leite em pó, de conserva de milho e ervilha, entre outras. Uma lata de alumínio, como essas de refrigerante, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, água, tesoura, palha de aço e algum objeto para arranhar as latas de alimento. Pode ser uma faca, chave de fenda ou até mesmo a tesoura, caso ela tenha ponta. E aí, consegue imaginar o que vamos visualizar nesse experimento e quais os conceitos relacionados? E agora, o que eu faço com essas latas de alimento? Primeiramente, certifique-se de que elas são todas iguais e se estão limpas. Depois, enumere-as de 1 a 4. Em seguida, risque o fundo das latas 2, 3 e 4. Ele não pode ser muito superficial porque a intenção é romper a camada de estanho e expor o ferro presente no interior das latas. Tenha cuidado nessa etapa. O próximo passo é cortar a superfície e o fundo da lata de alumínio, bem como a lateral, para obter uma espécie de folha de alumínio. Com a palha de aço, lixe todo o interior dessa folha até sair a camada de revestimento que impede que o alumínio entre em contato com a bebida, conforme no vídeo. Após remover todo o revestimento e expor o alumínio, corte as folhas em tiras finas para depois cortá-las em quadrados. Depois de preparar tudo o que vamos usar, é hora de organizar o que vai em cada lata. Adicione à lata 1, que não está arranhada, um volume de água suficiente para encher a lata até 3 cm antes da borda. À lata 2, que está arranhada, adicione o mesmo volume de água. À lata 3, que também está arranhada, adicione o mesmo volume de água e 14 gramas de sal de cozinha, que equivale a mais ou menos uma colher de sopa rasa de sal. À lata 4, que está arranhada, adicione o alumínio picado, o mesmo volume de água e a mesma quantidade de sal que da lata 3, que são 14 gramas ou uma colher de sopa rasa. Agora está tudo pronto, basta você observar as latas de 24 em 24 horas durante cerca de 4 dias para conseguir notar a diferença. Confira os resultados obtidos. Estas são as latas 1, 2, 3 e 4 após um dia, após 2 dias, após 3 dias e após 4 dias. Há uma grande diferença entre elas, não é mesmo? O que aconteceu nas latas foi a formação de ferrugem, descrita mais especificamente no 3º episódio desta temporada, que é originada por 2 reações redox consecutivas entre o ferro, a água e o oxigênio, conforme estas equações. E então, por que você acha que a lata 1 não enferrujou? Por que a lata 3 está mais enferrujada que a lata 2? Será que o risco da lata 4 enferrujou? Para entender o que aconteceu com as latas e o porquê das diferenças frente à corrosão, vamos pensar nas seguintes questões. 1. O efeito dos sais na velocidade de corrosão. 2. O uso de metais de sacrifício. E 3. A influência de um pequeno ânodo frente a uma grande superfície de cátodo. A primeira lata pode ser considerada a lata controle, pois não causamos nenhum dano a ela de modo a não expor o ferro em seu interior. Assim, ela pode ser usada para comparar com as demais latas, visto que cada uma possui condições experimentais diferentes. Como vimos no episódio 2, as latas usadas como embalagem para alimentos são feitas de ferro revestido com uma camada de estanho. Como o estanho tem um potencial padrão maior que do ferro, de menos 0,14 volts, ele não funciona como um metal de sacrifício, mas protege a lata formando uma camada que impede a oxidação do ferro. No entanto, quando arranhamos a lata 2, 3 e 4, a camada de estanho foi rompida, atuando como cátodo, e o ferro foi exposto, passando a atuar como ânodo, possibilitando que ele reagisse com a água e o oxigênio, formando a ferrugem, sendo, portanto, oxidado.
Observe que é quase imperceptível ver a ferrugem formada na lata 2 vazia quando comparado à lata ainda com água, o que ocorre porque parte da ferrugem formada fica em solução. Como também vimos no segundo episódio desta temporada, sais aumentam a velocidade de corrosão porque aumentam a quantidade de íons em solução, responsáveis por fechar o circuito elétrico formado em reações de oxirredução, como é o caso da corrosão e da formação de ferrugem. Dessa forma, a lata 3, contendo solução de cloreto de sódio, enferrujou mais que a lata 2, que continha apenas água, porque o sal funciona como um eletrólito forte, promovendo um aumento da migração de elétrons e, consequentemente, o aumento da velocidade de corrosão. Ou seja, para que a lata 2 ficasse tão enferrujada quanto a lata 3, levaria muito mais tempo, porque ela não possuía um eletrólito, somente a água. Como vimos no episódio 4 sobre metais de sacrifício, quando um metal com menor potencial padrão é usado para revestir outro metal de maior potencial, esse metal é oxidado no lugar do outro, funcionando como um metal de sacrifício, impedindo que a estrutura interna do material seja danificada. É o que aconteceu com o alumínio no caso da lata 4. O alumínio possui um potencial padrão de menos 1,66 volts, enquanto o do ferro é de menos 0,44 volts. Portanto, como o alumínio possui menor tendência a reduzir em relação ao ferro, ele é oxidado e impede a formação de ferrugem no risco da lata. E aí, gostou desse experimento? Esperamos que tenha lhe ajudado a compreender melhor como a ferrugem acontece, a influência do potencial padrão dos metais nas reações redox e a influência do meio na velocidade de corrosão. Não deixe de conferir os episódios anteriores e fique atento à próxima temporada sobre eletrólise. Até mais!